Graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta aula de hoje, você vai aprender as 4 maneiras de você tornar-se um empreendedor chamado por Deus. Quatro maneiras de empreender. Quero mostrar e explorar essas possibilidades com você e também te mostrar os pontos positivos e negativos para que você faça a sua escolha e possa cumprir o propósito de Deus. Bom, a primeira maneira de empreender é você tornar-se um intraempreendedor. O que é ser um intraempreendedor? É uma pessoa que empreende dentro de uma organização, ou seja, dentro de uma empresa, ou às vezes dentro de uma organização social, talvez dentro de uma igreja, ou talvez até dentro do governo. É possível, Washington, empreender dentro de outras instituições? Claro que é. Nós falamos na nossa primeira aula que empreender é realizar sonhos, e a principal característica do empreendedor é alguém que tem uma visão e consegue concretizar essa visão, realizar transformações naquele ambiente onde ele empreende. Então, um exemplo bíblico de alguém que empreendeu dentro de uma organização é o caso de José do Egito. A gente pode considerar ele um grande empreendedor porque ele foi um revolucionário no seu tempo. Ele foi a primeira pessoa que pensou em armazenar alimentos, a produção de alimentos, e naquela época não tinha nenhuma estrutura para conseguir armazenar a quantidade de alimentos necessários, que foram 7 anos de produção sendo armazenadas para 7 anos de seca, né? Então ele realmente foi um grande intraempreendedor. Agora eu quero compartilhar com vocês qual que é a vantagem e quais são as desvantagens de você empreender dentro de uma empresa. Bom, a vantagem, eu acho que a principal vantagem é uma sensação de segurança. As pessoas que normalmente têm medo de arriscar, elas preferem trabalhar dentro de uma organização porque elas têm uma sensação que estão seguras, embora seja apenas uma sensação, porque de fato essa segurança não existe. O funcionário corre mais risco, inclusive, de perder o seu emprego do que o empresário de fechar o seu negócio. Por quê? Porque se a empresa entrar em crise, com certeza o funcionário vai sofrer o dano antes do empresário. Mas tem pessoas que lidam melhor em empreender dentro de uma estrutura pré-estabelecida. Foi o caso de José, e é possível que Deus levante você para ser um empreendedor. Qual que é a condição para você empreender dentro de uma empresa que não é sua? A condição é que você tenha a mentalidade de dono. Embora você seja funcionário, você vai gerenciar esse negócio que não é seu, mas você vai gerenciar como se fosse seu e como se fosse do Senhor, né? Então essa é a premissa para você ser um intraempreendedor. Agora tem um ponto muito negativo, que é o quê? Nunca um intraempreendedor vai ter liberdade de implementar todas as suas ideias e desbravar todo o seu potencial empreendedor. A Bíblia fala que houve um tempo que o Faraó faleceu, o novo rei se estabeleceu no Egito, e o novo rei se esqueceu completamente de tudo que José tinha feito pelo Egito, ao passo que o povo começou a sofrer os danos de um novo governo. Então, jamais você vai construir uma estabilidade, um patrimônio substancialmente prevalecente trabalhando para outra pessoa. Então, vai chegar um tempo que você vai desejar trabalhar e colocar todo o esforço que você está colocando no seu próprio negócio, né? Tem um amigo meu que me disse que trabalha para um empresário de imóveis e ele monta apartamentos. E aí o que ele me falou? Ele falou que ele quer empreender, ser um empreendedor, mas ele tem medo de abrir um negócio próprio. Eu perguntei para ele como que funciona o trabalho dele.
E ele disse que o dono da empresa que ele trabalha fecha a venda sem entender nada sobre... não é sem entender nada, mas não entendendo tanto sobre montagem de móveis, sobre marcenaria quanto ele. Mas, quando ele chega lá no apartamento para montar, ele pergunta para esse meu amigo, como que a gente vai fazer isso? Eu vendi, agora a gente tem que entregar, eu não tenho a mínima ideia como que a gente vai fazer isso. E ele que resolve tudo, ele acaba ficando responsável por montar todo o apartamento, resolve todos os problemas, mas ele pensa que se ele montar um próprio negócio, ele tem medo de assumir uma responsabilidade dessa. Mas eu disse para ele, você já tem essa responsabilidade. Toda empresa hoje é tocada por você. E o empreendedor, ele ganha em um apartamento que é montado 20 mil reais. Eu perguntei para ele quanto que ele ganha naquele mesmo apartamento que ele ficou responsável. Ele ganha em torno de 4 mil reais. Então veja, só pelo fato de o empreendedor ter coragem de pegar um negócio, de empreender, de fazer acontecer, então ele tem muito mais lucro do que o próprio funcionário, né? Então fica a dica aí para quem é empreendedor, no tempo oportuno de Deus, que você possa dar um passo na sua jornada empreendedora e sair dessa empresa e abrir o seu próprio negócio. E o próximo tipo, a próxima forma de empreender é você se tornar um autônomo. Então, o autônomo é aquele intraempreendedor que já tem um trabalho de excelência, já tem uma reputação pelo o trabalho que desenvolve, então ele deixa de trabalhar naquela empresa e passa a trabalhar para si mesmo. Então, o que é esse empreendedor? É alguém que trabalha para si mesmo como se fosse uma empresa. Um exemplo bíblico é o apóstolo Paulo. Qual que é a vantagem de se tornar um empreendedor autônomo? A sensação de liberdade, né? Porque aí você não bate ponto mais, você não está submetido às regras de uma empresa, mas você faz as regras, e toda a autonomia que você ganha para criar, para desenvolver, para inovar, e isso realmente é muito legal. Mas esse empreendedor autônomo, ele tem algumas desvantagens, principalmente pelo fato de a limitação do negócio dele normalmente se dá com o tempo que ele tem. Então ele tem 8 horas por dia para trabalhar e ele consegue produzir uma quantidade de serviços limitadas nesse tempo. E aí o que acontece? Acontece que quando o intraempreendedor ele deixa de ser funcionário e passa a ser autônomo, se ele não tiver uma mentalidade de empreendedor, autogerenciar o seu tempo, fazer gestão das suas atividades, estabelecer metas, aprender a cobrar, a fazer boas propostas, a cobrar adequadamente pelo seu serviço, a entregar, enfim, ele vai acabar entrando em uma circunstância onde ele até tem uma renda às vezes melhor do que um funcionário, mas sempre vai ter uma renda limitada, porque o tempo dele é limitado. Então, chega um momento na vida de um autônomo que ele fala, peraí, eu não posso ser a empresa, eu tenho que criar uma empresa. E aí vai a outra maneira de empreender, que é se tornando um empresário. Então, a diferença de um autônomo para um empresário é que o autônomo, a empresa, o sistema gerador de riqueza é o próprio serviço dele. Já o empresário não. O empresário ele cria uma empresa. E ele compõe uma equipe, e é essa equipe que trabalha para ele, em cima do modelo de negócio que ele criou, para gerar riquezas. Um exemplo na Bíblia, que você pode estudar, é Salomão, é o exemplo de Isaac também, né? Mas tem vários outros, eu estou dando alguns exemplos para você. Então, o que você precisa entender? Muitos irmãos que eu atendo, que eu prestei consultoria, que eu faço aconselhamento, ele acha que é um empresário, mas ele não é, porque ele é um escravo do próprio negócio dele. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque quando você, ao invés de criar um sistema de geração de riqueza, onde você estabelece padrões, processos,
coloca uma equipe para trabalhar e aí você divulga isso e entram clientes e saem clientes satisfeitos, produtos entregues e lucro gerado, e você coordena, não como uma parte dessa engrenagem, mas como o tutor de todo esse sistema. Então veja, o empresário ele não entra dentro da engrenagem da empresa. Se a empresa fosse uma máquina, ele não seria uma engrenagem ali dentro da máquina, ele seria aquele que comanda toda aquela máquina de fora. Então você precisa criar um negócio que este negócio, ele sendo ajustado ao longo do tempo, ele vai se tornar uma máquina de gerar recursos e empregos, recursos, clientes satisfeitos e principalmente riquezas. Ou seja, você vai viajar, você vai tirar férias e essa empresa, esse sistema vai estar funcionando normalmente, porque tem um gerente lá que recebe para isso, tem uma equipe de pessoas que sabe o que tem que fazer, tem clientes e tudo está funcionando. A maioria das micro e pequenas empresas no Brasil, elas não chegaram a esse nível, elas estão no nível anterior, né? Ou seja, eu tenho uma empresa, eu acho que eu sou empresário porque eu tenho uma empresa, mas na verdade eu sou mais um funcionário da minha própria empresa do que o dono dela. Então, isso que é ser um empresário, né? E a vantagem de ser a vantagem de você ser um empresário é porque quando você cria um sistema de geração de riqueza, você pode escalar esse negócio. O que isso quer dizer? Se você criar uma empresa que com aquela equipe gera riqueza, você pode reproduzir aquela mesma empresa em outro bairro, em outra cidade, em outras regiões. Então você criou um sistema de geração de riqueza. Isso é empreender sendo empresário. Então você deixa aquele sistema funcionando, coordena ele e cria outro sistema. Veja, sempre quando eu falo de ser empresário, eu estou pensando em ganhar escala. Eu posso escalar o meu negócio. Ah, Washington, isso não sei como é possível. É possível. Um exemplo são várias empresas que têm sede em várias capitais do país e vários grupos de franquia, por exemplo, que coordenam franquias próprias e também de terceiros e ajudam os terceiros a ganhar dinheiro. Então, por que você não chegou nesse nível ainda? Porque tem conhecimentos que esses empresários têm que você não tem ainda. Você é apenas um profissional, um bom profissional que está produzindo um bom serviço, mas você precisa sair desse estágio e se tornar um empresário e eu vou ajudar você. Quando você aprende a se tornar um empresário bem-sucedido, você começa a acumular patrimônio, começa a ter recursos sobejando. Em nome de Jesus, isso vai acontecer com você. E aí chega a fase onde você não vai apenas ser um empresário e criar suas próprias empresas. É quando você vai se tornar um investidor. O que é um investidor? O investidor ele identifica e investe em empresários. Ele identifica outros empresários que criaram empresas que são lucrativas, mas não têm recursos financeiros suficientes e às vezes não tem todo o conhecimento suficiente ainda para escalar, exponencializar aquele negócio. E aí eles entram com uma parte do capital, muitas vezes com algum tipo de mentoria e multiplicam o seu recurso de uma forma muito exponencial, muito extravagante. E aí, quando você chega nessa etapa, meu irmão, aí eu vou te falar, você se torna uma grande bênção aqui na Terra, você tem fartura de recursos para abençoar a sua família, os irmãos, os projetos que Deus coloca no coração do seu pastor. Então eu quero encerrar essa aula dizendo para você essa passagem aqui que está escrita em Gênesis 26:13, que diz assim: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Então Isaque, ele não prosperou para ficar apenas rico, ele ficou riquíssimo. Então, para você chegar a ficar riquíssimo, você não vai alcançar isso sendo um intraempreendedor, você não vai alcançar isso sendo um empreendedor autônomo, você tem que se tornar um empresário e, quem sabe, um grande investidor também. Então, por isso que eu estou mostrando esse caminho para você, ok? Eu quero que você feche seus olhos para nós fazermos a nossa oração. Feche seus olhos aí, não importa onde você esteja, e eu quero orar com você. Pai, como ministro de Deus, eu quero abençoar a vida
desse irmão, dessa irmã que está assistindo essa aula agora, que o Senhor semeie fé no coração deles para que eles creiam que eles não apenas vão ser empreendedores que vão ter o suficiente para si, para sobreviver, mas eles vão se tornar empreendedores riquíssimos nessa terra. E a vontade do Senhor vai se cumprir na vida deles e eles vão ser uma bênção na vida da sua família, na vida da sua igreja. Eles vão estabelecer o reino dos céus com muita generosidade e com muita abundância em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você fique atento à próxima aula, porque vai ser uma aula fantástica. Tem um pesquisador americano chamado McKenna. Esse cara, ele pesquisou 20 anos o que ele chamou de empreendedores triunfadores. E ele descobriu que existe 10 CCS, características e comportamentos empreendedores, que são comuns na vida desses empreendedores muito bem sucedidos naquela época que ele pesquisou. E eu vou compartilhar essas características do empreendedor bem-sucedido para você e mostrar para você também qual que é a característica dos empreendedores triunfadores dentro da palavra de Deus. A exemplo de José, de Davi, Moisés e tantos outros empreendedores que a Bíblia relata, tá bom? Eu te deixo uma pergunta para você refletir até a próxima aula. Será que as mesmas características no empreendedor triunfador sem Deus são as mesmas características e comportamentos e atitudes que tem na vida de um empreendedor cristão vis-à-vis os empreendedores que a Bíblia relata? Então eu fiz essa pesquisa no meu trabalho de conclusão de teologia e eu vou compartilhar o resultado disso com você e você vai ser muito edificado. Até a próxima aula.